Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre a palavra de Deus. E hoje o assunto é um assunto bem cotidiano dos nossos dias, que é sobre os desigrejados. O que são os desigrejados? São pessoas que se dizem cristãos, crentes, que entendem que não precisam estar congregando em uma denominação para se tornar igreja, filhos de Deus. Mas eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, escrito pelo autor desconhecido, que dizem: Não deixamos de congregar-nos, como é de costume de alguns, mas antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Então veja a importância de estar congregando. E quero neste ensino falar sobre essas pessoas chamadas desigrejadas. São pessoas que entendem, que pensam que não precisam fazer parte de uma denominação ou estar junto com os irmãos louvando a Deus em comunhão, com liderança de pastores e obreiros. E pensam assim, dizendo que a igreja não é um prédio, a igreja não é uma denominação. Na verdade, eles dizem a igreja é as pessoas. As pessoas são a igreja, somos o corpo de Cristo. E essa motivação, esse entendimento para essas pessoas leva a entender que não precisam congregar e nem estar em uma denominação. Eles dizem, eu sou a igreja, eu mesmo, a pessoa a igreja, e não preciso estar ou fazer parte de uma denominação. E desta maneira, eles se auto-chamam de igreja, sem pastores, sem congregar, se autodisciplina quando isso ocorre, né? Mas precisamos ver o que significa a palavra igreja, que é uma palavra que está no grego, que quer dizer eclésia. Essa palavra vem do grego, quer dizer assembleia, reunião, derivada do verbo eklairei, formada pelo prefixo ek, que quer dizer para fora, mais kalem, que quer dizer chamado. Então, juntando os dois, chama-se chamado para fora, ou convocado para estar em reunião. A primeira palavra igreja que aparece na Bíblia, no Novo Testamento, foi dita pelo próprio Mestre Jesus em Mateus 16 e 18, que diz, pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus já estava formando, já tinha igreja. Por que tinha igreja? Porque já tinha chamado Pedro, Tiago, João, os apóstolos, discípulos, e ali já estava reunido o início da sua igreja. Paulo continua ensinando em 1 Coríntios 12, 27, dizendo, ora, vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês, individualmente, mas juntos são o membro do corpo, são membro do corpo. Lembra quando o Senhor revela a Ezequiel no capítulo 37, do Vale dos Ossos Secos, quando o Senhor dá a visão para Ezequiel, os ossos estão mortos, e porque estão mortos, estão separados. A Bíblia diz que braço, perna, cabeça, ossos espalhados, porque quem está espalhado são membros mortos de um corpo morto. E os ossos estão separados, mas quando o Senhor diz profetiza, ele começou a profetizar e os ossos, de uma forma sobrenatural, pelo Espírito da verdade, a palavra criadora, eles receberam a revelação profética. E para eles ter vida, a primeira coisa que aconteceu, os ossos começaram a se unir, se fortalecer, crescer e ter vida. Por isso, veja, separados eram ossos secos, parte de um corpo morto. Mas quando eles ouviram a revelação da palavra, eles foram, naquele momento, já juntados, reunidos para ter vida. O apóstolo Paulo também ensina em 1 Coríntios 12, 14, sobre a unidade do corpo. Paulo diz, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé, olha só, dissesse, por que eu não sou a mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de fazer parte do corpo. Se o ouvido dissesse, por que eu não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E se de fato Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade, é que se todos fossem só um membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas só um corpo. Olha,
O olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. Nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, Paulo continua ensinando. Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. O que é que o Paulo está ensinando nessa passagem? Ele está ensinando, primeiramente, a importância de cada um dos membros do corpo, mas também a necessidade de uma unidade para ser corpo, um corpo saudável espiritual, qual a cabeça é Cristo, pois ninguém pode ser corpo separado, afastado. Em Efésios 4, do 11 a 14, Paulo continua ensinando também sobre o corpo. Ele disse, ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo, para que não sejamos como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano, olha só, de homens com astúcia, trazendo e enganando fraudulosamente. Por isso que precisamos fazer parte do corpo, sendo membro. Só membros afastados do corpo não é corpo. Quando todos nós somos um membro do corpo, mas para ser um corpo precisamos estar junto. Se o membro se afasta do corpo, ele não é o corpo, ele é apenas o membro. E há uma tendência, quando o membro está afastado, de fraqueza e de morte espiritual. Biblicamente, nós somos igreja quando estamos congregando como um corpo, membro do corpo de Cristo, usufruindo da cabeça que é o próprio Cristo. Quando nós nos afastamos, nós se tornamos apenas um membro separado. Olha só, as minhas mãos estão perfeitas, os meus dedos estão perfeitos. Não há nenhuma doença, não há nenhuma deficiência, a princípio, nas minhas mãos, nos meus braços, no meu punho. Mas se eu cortar o meu punho, o meu braço, minha mão, separar do corpo, ele não será mais o corpo, será um membro afastado. O meu corpo estará aqui, faltando uma parte, mas continuará vivendo. Já o membro afastado, ele vai, quer ou não queira, pode colocar no congelador, pode colocar em líquidos que vai conservar eles por algum tempo, mas a tendência do membro afastado é enfraquecer e morrer. De maneira que esse membro físico dificilmente será novamente constituído no corpo. Mas, espiritualmente, quando o membro se afasta por várias razões, motivos, ainda pela misericórdia de Deus, ele pode se afastar, voltar, congregar, fazer parte do corpo. Então veja, você que está me escutando, não podemos ser corpo, nós só se tornamos igreja quando estamos unidos, congregando. Por isso a palavra congregação, ela significa estar unido, igual a palavra sinagoga. Sinagoga é congregar, se reunir. Para isso os judeus fizeram a sinagoga. E para isso Deus chamado, a palavra igreja, do grego eclésia, chamado para estar reunido, chamado por alguém para fazer parte, chamado de fora. Tiramos do mundo para estar unido como igreja. Ele deu, Jesus disse, pelo apóstolo Paulo, ele deu a pastores, deu a profetas, a doutores, evangelistas, para quê? Para a edificação do corpo. Ele deu dons espirituais, dons ministeriais, e deu homens para ser líderes deste corpo, para a edificação, para o crescimento, para a qualidade espiritual, e por isso Jesus nos deu esta esperança, viva esperança, de estar reunido no corpo. E por isso que você, meu irmão e amados que estão me ouvindo, se você estiver afastado do corpo de Cristo, da unidade congregacional, qual o escritor dos Hebreus diz que nós não devemos fazer como muitos, né? Deixando de congregar, não. Ao contrário, devemos admoestá-los tanto quanto mais, lembrando que o dia do Senhor se aproxima. Então, deixa Deus trabalhar em vossa vida, venha congregar, ainda que verdadeiramente igreja são os que estão dentro do prédio, unidos, mas só seremos igreja se estiver congregando, unidos, separados. Nós não somos igreja, somos um membro tendencioso à morte, fraco, rebeldes, fora da palavra. Por isso congregue, busque uma igreja,
primeiramente aceite a Cristo como teu único e suficiente Salvador, e depois permaneçam congregando, permaneçam servindo a Deus, crescendo na graça e no conhecimento. Seja a igreja que congrega, seja a igreja que seja humilde, que aceita a revelação de Deus. Por isso, eu te convido, você que está sem igreja, que acha que não precisa congregar. Infelizmente, isso é um engano, amigo. Amados que estão me ouvindo. Jesus, ele fundou a igreja, chamou a igreja para estar unido. Amém? Que Deus abençoe a todos vós. Quero orar por vocês para encerrar esse vídeo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui novamente, orando por todos que estão afastados, que perderam a revelação de ser membros em comunhão no corpo, para que o Senhor mesmo, não por intermédio da força do ensino humano, mas pelo teu Espírito, pela revelação da palavra profética, possam voltar, congregar, crescer, servir ao Senhor e um dia morar nas mansões celestiais. Que Deus abençoe a todos e que a paz do nosso Senhor esteja sobre todos vós. Um grande abraço, fica com Deus.